Olá, meu amigo, tudo bem? Estou aqui de novo para falar um pouco para você sobre o direito constitucional. Você que está estudando para concurso público. Anteriormente eu postei uma aula sobre o Poder Legislativo, sobre aquela parte do artigo 44, 45, 46, 47. O Poder Legislativo, ele vai do artigo 44 ao artigo 75 da Constituição. Tem muita coisa a se falar. E eu postei aí no nosso canal no YouTube uma aula, que foi uma aula que eu gravei no curso médico da Padre Júlio. Eu gravei lá sobre o Poder Legislativo naquelas disposições iniciais, que vai do artigo 44, 45, 46. Então eu aconselho você a dar uma assistida naquela aula, que ela traz aquela estrutura inicial, aquele entendimento inicial, que fala que o Congresso Nacional exercerá o Legislativo. Fala assim, o artigo 44, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Conforme está nesse esquema aqui no quadro, ó, Poder Legislativo exercido pelo Congresso Nacional. Claro que em âmbito federal, em âmbito nacional. Né? O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa em âmbito estadual e pela Câmara de Vereadores em âmbito municipal. E o Poder Legislativo exercido pelo Congresso Nacional em âmbito federal, ele é bicameral, ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o Congresso é bicameral, tá certo? Tem aquelas duas cúpulas, né? Congresso Nacional formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, beleza? Que é importante você saber, além do Congresso, a Câmara representa o povo, eleitos pelo sistema proporcional, Senado representa os estados, eleitos pelo sistema majoritário, número de deputados de 8 a 70, número de senadores, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, mandato dos deputados de 4 anos, mandato dos senadores de 8 anos, senador de 4 anos haverá eleição de 1/3, 2/3, a renovação do mandato. Né? Então, toda aquela parte inicial, extremamente importante, beleza. Eu quero te chamar a atenção nessa aula para a parte de competência. Muitos alunos me perguntam, como é que a gente vai ajudar a competência em muita coisa? E realmente é muita coisa. A gente tem ali o artigo 48, o artigo 49, o artigo 51, o artigo 52. Né? São vários incisos trazendo as atribuições da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. É muita coisa. Como é que você vai estudar? Deixa eu te dar uma dica. Vamos separar assim. Artigo 48 e artigo 49 fala do Congresso, o que compete ao Congresso. Nós temos dois grandes tópicos. Separa por grupo. Artigo 48 e artigo 49. Compete ao Congresso fiscalizar e legislar. Entenda assim. Falou em Congresso Nacional, fiscalizar e legislar. Legislar sobre o quê? Legislar sobre todas as matérias da União. E aí o artigo 48 fala assim, compete ao Congresso Nacional legislar sobre todas as matérias de competência da União. Em especial, ele cita um rol exemplificativo e cita algumas matérias. O artigo 49, ele fala da competência do Congresso em fiscalizar. Fiscalizar quem? Fiscalizar o Poder Executivo, leia-se Presidente da República, Vice-Presidente, seus ministros de Estado. Então, Congresso legisla sobre as matérias de competência da União e fiscaliza o Presidente da República. Beleza. Senado Federal. Qual é a dica que eu te dou do Senado Federal? Artigo 52, né? Dá uma lida, sobretudo nos 3 primeiros incisos do artigo que fala sobre o Senado, que diz: compete ao Senado o julgamento de crimes de responsabilidade do presidente, do vice-presidente, chefe, ministro de Estado e comandante das Forças Armadas em crimes conexos com o presidente. Então, dá uma lida naqueles primeiros, naquelas autoridades que são sabatinadas no Senado Federal também, dá uma lida lá especial. E aí você vai conseguir memorizar um pouco mais essa competência. Mas antes disso, antes de ir para o Congresso, antes de ir para o Senado, eu quero te chamar a atenção para uma dica infalível. Estude primeiro a Câmara dos Deputados. Aí você fala, professor, por que primeiro a Câmara? Porque são menos competências. Então você tem pouquíssimas atribuições. A Câmara não faz nada praticamente. Costumam falar no meu deputado não faz nada. Então, enquanto você estudar para o concurso, tem Câmara, tem Senado e tem Congresso. Congresso são diversas atribuições.
Senado são diversas atribuições, Câmara são pouquíssimas, só são 5, e aí se resume a só 3, você vai ver, são pouquíssimas. Comece pela Câmara. Bora ver a Câmara? Olha, a gente está no artigo 51 da tua Constituição, você pegar o artigo 51, está escrito assim: compete privativamente à Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Eu tenho o artigo 51, ele pede para mim a competência desse órgão aqui, Câmara dos Deputados. Tem a competência da Câmara dos Deputados, na Constituição está a competência do Senado e tem a competência do Congresso, certo? Aqui são várias, temos que saber, claro, mas comece o seu estudo para ficar melhor a sua organização, comece pela Câmara dos Deputados. Porque, como eu falei para você, são pouquíssimas competências. O deputado praticamente não trabalha, né? Então, vamos resumir aqui, são cinco incisos, são 5 atribuições, são 5 competências, mas nós podemos resumir em 2, porque são as 2 que mais aparecem na prova. Então tem a primeira aqui, olha, autorizar por 2/3, grava bem esse quórum aqui, aprovar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o Presidente da República, contra o Vice-Presidente da República e contra os Ministros de Estado. Esse inciso cai muito. Esse inciso, esse ano, então, ele vai despencar em concurso público, todo mundo falando sobre impeachment. Inclusive eu gravei aqui no nosso canal no YouTube um vídeo só sobre impeachment, escrito Entenda o Impeachment. Procure aqui nas videoaulas, você vai encontrar e vai se familiarizar mais com esse tema tão discutido, tão comentado esse ano, aí, todo mundo falando sobre o impeachment. Esse tema é muito forte candidato para cair em muitas questões nos concursos desse ano 2016. Então, artigo 51, inciso 1. Artigo 51, inciso 1. Competência da Câmara dos Deputados. Autorizar a instauração de um processo contra o Presidente da República. Veja bem, a Câmara não julga. Ela não julga o Presidente. Quem julga o Presidente é o Senado, em responsabilidade, é o Supremo Tribunal Federal em crime comum. A Câmara não julga, não estou dizendo que ela julga. Ela autoriza que o presidente seja julgado, ela autoriza a instauração de um processo. Agora, deixa eu pedir mais uma atenção a você. Eu falei, destaca os 2/3, não é? Destaca os 2/3, 2/3 você sabe que é um exemplo de maioria qualificada. 2/3 é um exemplo de maioria qualificada. Isso aqui é muita gente, viu? Dos 513 deputados, isso aqui é muita gente, 2/3. Observe bem, você tem que gravar 2/3, não é? Para autorizar um processo contra o Presidente da República, precisa da aprovação de 2/3, e destaca também esses 2 que quase ninguém fala. Quando aparece concurso, eles costumam arrebentar o candidato: o vice-presidente e os ministros de Estado. Então, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, eles também precisam, a Câmara dos Deputados precisa autorizar a instauração de processo contra essas autoridades. Então, a competência da Câmara dos Deputados: autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República, Vice-Presidente da República e ministros de Estado. E a Câmara aprova isso por 2/3. Muito cuidado na tua prova, meu amigo servidor. Muito cuidado, meu amigo. Não vai marcar que a Câmara julga o Presidente, porque ela não julga. Quem julga o Presidente é o Senado Federal em crimes de responsabilidade. Quem julga o Presidente é o Supremo Tribunal Federal em crimes comuns. Então não julga, a Câmara não vai julgar ninguém. Ela vai autorizar um processo, a instauração de um processo. Ela vai autorizar que o Presidente seja aberto um processo contra ele, que ele responda um processo. Seja por responsabilidade, seja por crime comum. Entendeu a questão? Tranquilo? Não só o Presidente. Te chamo a atenção para esses outros 2 aqui, olha. O Vice-Presidente da República e os ministros de Estado. Beleza? Bora avançar então para mais uma atribuição do Congresso, da Câmara dos Deputados. Segundo inciso, então fala assim: proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Após a abertura da sessão. Destaque esses 3 tópicos como eu fiz aqui. Vamos por parte. Cabe ao presidente apresentar ao Congresso Nacional sua prestação de contas. Por que o Congresso Nacional? Lembra do início dessa videoaula, eu falei para você que o Congresso ele fiscaliza o Presidente da República, o Poder Executivo.
Ele vai legislar sobre as matérias de competência da União e vai fiscalizar o Poder Executivo. O Congresso Nacional fiscaliza o presidente. Nós vamos encerrar esse tópico por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais um trecho para continuar explicando para vocês sobre essa segunda atribuição da Câmara dos Deputados. Um abraço.